Bom dia, boa noite, boa tarde para todo o pessoal de São José dos Campos, de São Paulo, do Brasil, da América Latina e do mundo, porque tem gente até no Japão que ouve o nosso programa. Então, o Eno, aí você em Nagoya, estamos aqui lutando. Ele gosta de ver os nossos programas lá, o Eno em Nagoya, um amigo meu. Mas nós estamos nesse programa, que é Rota do Futuro, é um programa dedicado a saber o que vai acontecer no futuro. Agora, nós não podemos saber o futuro se não conhecemos o passado para entender o presente e projetar o futuro. São José dos Campos é uma cidade onde nós temos o maior número possível de pessoas, de engenheiros, doutores, mestre de ciências, pessoal todo da América Latina. Em número por quilômetro, é o lugar onde mais tem o negócio. Pode ser bom, eu acho que é bom por causa da Embraer, está aí, né? E como nós somos um centro de engenharia, esse pessoal da medicina veio e copiou da gente. Eles fizeram aqui também um centro de referência da medicina nessa cidade também. Muita gente vem do exterior aqui se tratar aqui em São José dos Campos por causa da excelência dos nossos médicos, as previsões e tudo mais que eles fazem. Então, hoje nós vamos trazer um problema sobre a saúde no futuro. E para mostrar que nós estamos pensando na saúde do futuro, nós vamos pensar num programa atual e como São José dos Campos, baseado nesses médicos que nós estamos trazendo aqui, que são um dos da pleiade que nós temos dessa pessoa que se chama o médico, que cuida do interior do ser, nós estamos aqui para dar primeiro bem-vindo ao pessoal da Rota do Futuro. Nós estamos antecipando ideias, tecnologias e caminhos que podem transformar a sociedade. Hoje nós vamos falar desse termo urgente e muitas vezes negligenciado, a prevenção da HPV e o papel da vacinação da saúde no futuro. Eles estão muito alarmados, esses médicos que estão aqui. Eu vou apresentar eles logo de cara. É o doutor Luiz e o doutor Rodrigo. Luiz, quem é Luiz? Luiz é um mineiro que nasceu aqui em São José dos Campos, mas como São José dos Campos é uma estância hidromineral, mineiro em cima e água embaixo, né? É. Então eu me considero mineiro, filho de pais de famílias mineiras, de mãe mineira, e que nasceu nessa cidade maravilhosa e que hoje, depois de formado, ter estudado fora, pude retornar para cá e poder ajudar a minha população, que eu tanto amo. E o doutor Rodrigo? Então, o doutor Rodrigo é um mineiro verdadeiro, né? Sou de Teófilo. Uai, senhor! Sou do Uai mesmo. Que trem que trouxe para cá? Pois é. Então, eu sou das Minas Gerais, de Teófilo Otoni. Só que eu sou um mineiro quase baiano, né? A gente fala lá meio que baianeiro, vocês vão perceber o meu sotaque aqui. E depois de muitas andanças aí, de muitas formações, né? Depois que eu formei como médico, durante a minha academia, eu conheci a minha esposa e ela é daqui, né? E ela que me trouxe para cá, e quem bebe da água aqui é difícil sair. É uma cidade que tem um mistério. O pessoal do CTA que vem para cá pode morar no Brasil todo, que eles conhecem o pessoal do Brasil todo, eles acabam ficando tudo aqui. Isso aí. Parece que tem um bichinho que puxa o pessoal para São José dos Campos. Exato. Muito bem. Um é urologista e o outro é ginecologista. Então é negócio para homem e negócio para mulher que nós vamos falar aqui. O papilomavírus, o Human Papillomavirus. Exato. Muito bem. Ele é responsável por milhares de casos de câncer em todo o mundo. Tem 4 tipos de câncer que ele é responsável.
Conta para nós aí, qualquer um de vocês pode falar. Vocês estão livres aqui, nós não estamos ainda na ditadura, tá livre. Olha, os principais é o câncer de colo uterino, que o Dr. Rodrigo vai nos presentear com a apresentação. O câncer de orofaringe, câncer de pênis, está relacionado com a minha especialidade, câncer de ânus, câncer de vulva e vagina. Esses são os cânceres que esse vírus pode causar. Mas qual é que é a prevenção que tem para isso daí, para não acontecer? Trata-se de uma doença sexualmente transmissível. Então, teoricamente, a prevenção seria com o uso de métodos contraceptivos que protejam, por exemplo, o uso de preservativos. Essa seria a prevenção maior. E a outra secundária que o governo teria que dar seria Isso. a vacinal. Vacinal. Muito bem, muito bem. O que o Brasil e o mundo estão fazendo? Ciro, assim, o Brasil e o mundo, ele está muito conectado obviamente, com a OMS. E ela traz ali... O OMS, para quem não sabe, é a Organização Médica de Saúde, Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde. E a OMS, já há um tempo, ela escreveu metas, né? Dentre essas metas existe a meta 90, 70, 90. Essa meta, ela reflete que o mundo, né, e o Brasil se inclui, que até 2030 a gente teria ali, idealmente, 90% das meninas vacinadas contra a vacina, né, com a vacina contra o HPV, até os 15 anos de idade. A vacina é eficiente? Muito Extremamente. eficiente. Muito bem. Então, você que está aí não é uma vacina experimental, uma vacina já considerada eficiente. Já mais de 20 anos. Né? Mais de 20 anos, né? Já consolidada. E ela vem sofrendo sempre avanços tecnológicos para sempre ter uma maior e melhor cobertura, né? E aí, como sequência dessa meta aí, tem também os 70% das mulheres feito pelo menos um exame Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo de rotina das mulheres sexualmente ativas, ter feito pelo menos um exame até os 35 anos de idade. E o 90, o último, né, que é 90, 70, 90, o último 90 ia falar sobre o tratamento efetivo de 90% das lesões precursoras do câncer de colo uterino. Então, essa meta, como é mundial, o Brasil se enquadra. E é isso que o Brasil e o mundo busca, né, atrás aí dessa resolução. Doutor Luiz, muitos já ouviram falar do HPV, mas o que é exatamente esse vírus? O HPV é um vírus de transmissão sexual. Se você precisar ir usando os slides, você pode falar. Não, tranquilo. É um vírus de transmissão sexual e onde existe mais de 200 subtipos e não todos os subtipos são de oncogênicos, ou seja, que causam câncer. Por exemplo, aquela verruga que desenvolve-se no dedo das crianças, ou no joelho, ou na perna, é causado pelo HPV. Normalmente os 6 e o 11, que são os vírus benignos, que a gente diz assim, que não causa câncer. Agora, existem alguns subtipos desse HPV... Você olha para lá, não olha para mim. Você está falando aqui, naquela câmera ali. E existem os subtipos de HPV, por exemplo, o 16 e o 18, que são subtipos cancerígenos, que quando a mulher adquire esse vírus, ela pode desenvolver no seu colo uterino um câncer. Hoje, né, falando sobre a vacinação, hoje no Brasil nós temos disponível uma vacina chamada quadrivalente, que é uma vacina que engloba o subtipo 6, 11 e 16 e o 18,
Mas em outros países, principalmente na Austrália, a gente já tem uma vacina chamada nonavalente, em que ela abrange mais subtipos de vírus oncogênicos, que dando uma proteção maior. Então, por exemplo, a vacina quadrivalente, ela protege 70% dos cânceres de colo uterino, que são causados pelo 16 e 18. A vacina nonavalente, que engloba outros subtipos, tem uma proteção maior de 90% no desenvolvimento de câncer. Só que existem mais outros subtipos que a gente não tem vacina ainda. Por isso que é o mais 90%, não é 100%. Então, hoje, que já se sabe, são 15 subtipos. Teria que haver uma vacina 15-valente, mas a gente não tem isso disponível. Mas nonavalente já é um bom resultado nessa proteção. Doutor Rodrigo, eu queria saber o seguinte, no seu consultório, o senhor é ginecologista, hoje em dia, com a proliferação da internet, das redes sociais e tudo, os jovens estão começando a vida sexual mais cedo. Isso tem causado maiores problemas? Conta para nós, da sua clientela, esses problemas que vocês estão tão alarmados. Eu estou fazendo esse programa por causa do alarme que eu percebi na fala de vocês. Sem dúvida. A questão da iniciação, né, sexual precoce, ela obviamente expõe a população ao vírus e, consequentemente, expõe ao risco do câncer do colo uterino, no caso das meninas, obviamente. E, para se ter uma ideia, no Brasil, né, o Ministério da Saúde ainda recomenda o início, né, da coleta do preventivo a partir dos 25 anos de idade. Mas nos Estados Unidos, essa idade é menor, a partir dos 21. Então, se vê que isso não é, né, não é uma lei sobre isso, é um perfil epidemiológico, né, daquela população. Então, provavelmente, essa idade aqui no Brasil, ela, em algum momento, vai, né, ter que se antecipar essa coleta. Dificilmente a gente vê lesões, né, mais graves em mulheres mais jovens, mas eu, né, como você perguntou no consultório, né, eu já tive uma mulher de 18 anos de idade, já com um tumor de colo inoperável, que acabou, né, falecendo mesmo com toda a ciência a favor dela ali. Não teve muito, a gente não teve êxito no segmento dela. São casos raros, obviamente, graças a Deus, né? Mas com a proliferação das informações sem embasamento, da sexualização das nossas crianças, né? Através de redes, de televisão, isso, infelizmente, pode se tornar uma dura realidade aí que a gente não deseja, né? Mas essa influência midiática pode acarretar essas consequências, sim. Doutor Luiz, a principal transmissão é sobre relação sexual, mas diz que de pele a pele também pode haver? Isso, contato. Por isso que só o preservativo não é 100% garantido, porque você pode ter contato de pele com pele contaminada e a pessoa adquirir a doença. Aí é a importância da vacina, porque a vacinação, 100% dos casos de câncer do colo uterino são causados pelo HPV e são protegidos pela vacina. Pergunta para um dos dois. A mídia atual, ela fala sobre o contato anal. Ela estimula, digamos assim, o contato anal. Antigamente era mais papai e mamãe, como dizíamos assim, né, para fazer filhos, etc. e tal. Hoje o pessoal parece que tem medo de ter filho. E o que acontece? Houve um recrudescimento por causa disso também, porque não existia muito câncer anal e agora está existindo? Com certeza, com certeza. Além do aumento da incidência do câncer anal, câncer de orofaringe também. Orofaringe também. Por conta do sexo oral. Sexo oral. Então, pessoal, mães, pais,
garotos que estão ouvindo nosso programa, tomem cuidado, tomem atenção ao que nós estamos falando, porque nós estamos com duas sumidades aqui da região, na parte de medicina, que estão totalmente alarmados sobre esse fato. E nós estamos trazendo um programa de científico, etc., para poder mostrar o problema que nós temos e quais. Porque não adianta só a gente mostrar o problema, nós vamos tentar mostrar soluções também. E porque problema todo mundo mostra. Agora, vamos tentar mostrar soluções, aonde que pode as organizações, como poderão ter as soluções, etc. e tal. Então, nós vimos o HPV nos homens, HPV nas mulheres, as doenças associadas que existem, né? Agora, por que os homens raramente fazem a prevenção? A prevenção tomar vacina e tudo. Existe uma questão cultural envolvida aí por trás, né? Eles têm vergonha? Eu acredito o seguinte... Ou é falta de informação? O que você acha? Eu creio assim, o menino ele é acompanhado durante a sua vida, na infância, até os 12 anos. Aí, a partir daí, ele para de passar no pediatra e aí cai no mundo. A menina não, ela é diferente. Ela é acompanhada até os 12 anos, ela entra, ela tem a primeira menstruação e aí ela mantém o acompanhamento regular com o ginecologista. Isso já é embutido na mentalidade das pessoas, a mulher sempre fazendo uma avaliação, sempre tendo... Por causa disso que ela vive mais. Com certeza, é uma das coisas. E o menino não. Então, o menino... E muitas vezes os pais não têm assim, uma liberdade de conversar com o filho sobre esses aspectos. Isso gera uma defasagem, né? Vamos dizer assim. E aí os meninos acabam aprendendo na marra. Aprende com outro colega que sabe menos do que ele. E isso é falta de divulgação, falta de a gente, as mídias, colocarem isso como uma meta, uma prioridade, de divulgar, esclarecer, né, isso para as crianças, a importância de vacinação. Que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? A vacinação já é recomendada pelas organizações, fora a OMS, tem outras organizações que recomendam ou não? Sim. Na verdade, a OMS, que seria o marco maior, né? Ela traça ali essas metas, essas recomendações, e os países vão adotando, né, de acordo com a sua realidade. E aqui o Ministério da Saúde, né, assim como os Ministérios da Saúde de outros países, aqui a gente adota a vacina quadrivalente, né, disponível pelo SUS gratuitamente para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade, com dose única. E atualmente, desde do meio do ano passado, 2025, o Brasil ele propôs a estender, então ele está ofertando nas unidades de saúde, unidade básica aí do seu bairro, está ofertando para os meninos e meninas até os 19 anos de idade, para dar a oportunidade, né, dessa população também ser vacinada. Essa vacinação pode ser feita em todas as classes, através do SUS, não é verdade? Através do SUS, gratuitamente. Você tem lá a unidade básica de saúde da sua região, basta procurar a unidade básica, né, com documentação mínima, e você vai ser vacinado. Doutor Luiz, por que existe a baixa cobertura vacinal no Brasil? Aí são questões diversas, né? E isso é um motivo de um projeto que eu fiz, apresentei no Rotary, e que a gente está divulgando ele, de a gente comparar como é feito nos países onde essa doença está quase praticamente eliminada, comparativamente com o Brasil, que é a Austrália. A Austrália hoje, ela começou o programa dela de vacinação, tornou a questão do câncer de colo uterino uma questão de saúde pública. Então eles abraçaram isso, e aí em 2007 eles começaram esse projeto, nós começamos em 2014, e em 2007
com essa questão da saúde pública, eles propuseram vacinação nas escolas. Então, eles iam lá com os profissionais de saúde e nas escolas eles já naquela faixa etária que o Dr. Rodrigo falou, entre os 9 e os 14 anos, eles já submetiam as crianças toda a vacinação. E na época era mais difícil, porque eram preconizados 2 doses. Agora não, viu-se que 1 dose só já é suficiente para conferir imunidade. Então tem essa questão, e o Brasil nunca levou muito, por questões, né, Rodrigo, talvez assim de legais, né? No Brasil isso não é aceito. Mas o Dr. Rodrigo, ele comunicou, né, que o que a gente tem de bom, principalmente aqui em São José, não digo em outros locais do Brasil, é que todos os bairros aqui a gente tem um posto de saúde que pode oferecer essa vacina. Mas a questão principal é tirar o estigma que tem sobre a vacinação, os mitos, as fake news. Fala-se que essa vacina, ou falava-se que essa vacina podia causar algum tipo de problema, questão de outras doenças, enfim. E a gente, a partir do momento que a gente começa a divulgar e orientar e dizer para os pais, para os familiares, que a vacina é segura, que a criança pode dar, que nós estamos com a vacinação combatendo o câncer de colo uterino, isso, e além dos outros cânceres que nós já falamos, isso vai facilitar muito a nossa campanha e o nosso êxito. E não é por falar, a gente fala, o brasileiro é muito ignorante por causa disso. Não, mas veja, por exemplo, quem está dando exemplo é a Austrália. A Austrália, ela tem 650 mil anos, diz que tinha gente lá morando lá, os aborígenes. Mas ela foi realmente colonizada, foi descoberta por um holandês em 1606, depois em 1700 e pouco teve James Cook lá, foi em 1700 e pouco que os ingleses foram para lá. Então, e outra coisa, o início da população é quase igual ao nosso, ia só degradado, ia degradado em inglês, assassinos, criminosos, etc., que iam lá, e no entanto eles chegaram a um nível de vida assim mais interessante do que nós não conseguimos fazer metade do que eles fazem em questão de adiantamento da coisa. Não quer dizer, então, não existe desculpa da gente falar, não, é que nós começamos atrasados, não sei o que, etc. Não, esse atraso é cultural mesmo, é da parte de coisa que a gente tem que melhorar esse negócio daí, sabe, essa coisa. Você não acha isso? O que você acha a população não coopera? Como é que Perfeitamente. A população, infelizmente, a gente traz, né, é muito arraigado ali com informações que não tem nenhum fundo científico. Infelizmente, não se debate muito bem sobre isso na primeira infância, nas escolas, né? Então, isso, a gente não tem esse crescimento racional sobre esses entendimentos, né? Quer dizer que nesses países como o Reino Unido, Canadá, Suécia, esses países, eles fazem a vacinação escolar, fazem as campanhas nacionais de forma muito mais fácil. E uma educação sexual científica dentro das escolas. Com certeza. É o que falta, talvez, aqui. É o que falta. Aqui, para você ter ideia, a gente começou até no Brasil a ideia de fazer vacinação, né, dentro das escolas, né, que é a faixa etária que precisa. E aí, por falta da informação dos pais, dos responsáveis, a lei proíbe que se faça uma vacina sem que aquela criança leve um papel assinado, registrado, que o pai autoriza aquela vacina no seu filho. Por falta de conhecimento, por falta de informação. Hoje, aqui em São José dos Campos, a gente lança mão de subterfúgios para tentar melhorar isso aí. Um deles é cobrar, no período da matrícula escolar, o cartão de vacinação. E aí o pai e a mãe levam a criança para fazer a matrícula na escola e o profissional da educação checa aquele cartão de vacinação, mas ele chega até orientar, você precisa levar o seu filho no posto de saúde, que ele não pode ali ofertar e aplicar uma vacina sem o consentimento dos pais. Então, somando todas essas, né, nuances aí, a gente acaba ficando hoje em São José dos Campos. Eu trabalho na Secretaria de Saúde e a gente está bem atualizado sobre isso. Nós estamos com a cobertura vacinal
né, da vacina contra o HPV de 70%. Onde no estado de São Paulo. Em São José dos Campos, né? É Que é bem parecido. Que é bem parecido. Mas nos outros estados está incrível. Só no norte é a primeira causa de câncer na mulher, é o câncer de colo uterino. Nossa. É a causa principal de morte no estado do norte. Doutor Luiz, nós tínhamos combinado, etc. Porque aqui a gente faz uma conversa informal assim, sobre o assunto, lógico, visando uma seriedade tremenda no assunto. Eu queria saber o seguinte: o senhor quer apresentar os slides que o senhor tem, que o senhor trouxe aí? Eu posso apresentar sim. Já. Tem algumas coisas que nós já conversamos, mas se puder começar do primeiro, passar o primeiro, 1985. Isso, em 1985, o Rotary decidiu desenvolver uma campanha de combate à paralisia infantil. Na época, a paralisia infantil ela tinha uma incidência de aproximadamente 350 mil casos por ano, ou seja, mais ou menos 1.000 crianças por dia eram acometidas dessa patologia. E não existia uma família que não tinha um caso de poliomielite na família, ou seja, com o braço mais fino do que o outro, com uma perna mais fina do que a outra, etc. Tal. O vírus ele é altamente transmissível, a transmissão ela é feita através de águas e alimentos contaminados. É um vírus que tem um tropismo pelo sistema motor, dos neurônios motores, principalmente de membros inferiores, mas também pode acometer neurônios motores de membros superiores, musculaturas, neurônios motores da musculatura respiratória. E não acometia somente crianças, né? Esse termo paralisia infantil também não é 100% correto, também poderia acometer adultos. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele foi acometido de paralisia infantil com mais de 30 anos de idade. Então, poderia ser membros inferiores, membros superiores, e quando acometia o sistema respiratório, essas crianças eram colocadas naqueles pulmões de aço, que era para poder respirar, e fatalmente faleciam. Esse projeto ele derivou de um projeto piloto que foi feito pelo Rotary nas Filipinas. As Filipinas é um arquipélago de mais de 7.000 ilhas, e eles, em 4 anos, de 1979, em 5 anos, 1979 a 1984, eles praticamente reduziram a paralisia infantil em 99,9%. Agora, você imagina a dificuldade que é você acessar todas essas 7.000 ilhas, as habitáveis. As habitáveis são poucas, são 300 e poucas ilhas habitáveis, né? E você conseguir um feito desse. Então, para mim, foi assim uma batalha que eles conseguiram êxito. E uma batalha bastante importante para a nossa sociedade. O americano estava lá, o americano é terrível. Também, né? Quando eles fazem o negócio... E a minha ideia, né, que é esse projeto que a gente apresentou no Rotary, é que se a gente utilizasse essa expertise de conhecimento, de logística, por exemplo, o vírus da poliomielite, ele tinha que ser mantido em baixas temperaturas para não ser inativado. Então, você tinha câmeras de resfriamento. Imagina você levar para vacinar crianças, ainda levando câmeras de resfriamento para poder não inativar. Bom, vamos agora fazer um intervalozinho para a gente trazer as soluções que nós estamos vendo para os assuntos. Voltando para o ar,
nós temos uma notícia interessante. Será que existe jeito da gente melhorar a situação? Vamos ver as soluções que os dois doutores aqui preconizam para esse assunto tão relevante. Pode continuar, doutor Luiz. Então, dando seguimento às dificuldades que houveram, né, durante todos esses 40 anos aí de combate à poliomielite, inclusive enfrentando áreas de conflitos, de guerras, e a gente conseguiu, nesse tempo, lograr êxito. E a ideia principal é a gente agora pegar o modelo australiano, que é um modelo de sucesso, e replicar isso no nosso país e em outros locais do mundo. Uma campanha, por exemplo, um nome sugerido talvez seria Os Humanos que se Cuidam Protegem o Futuro da Civilização. Os humanos que se protegem, ou o homem e a mulher que se protegem. Qualquer coisa assim, a gente tem que... Se você tiver alguma sugestão, mande para nós, que a gente está apto. Às vezes tem sempre alguém que pense um pouquinho melhor que a gente, né? Então a gente pode adotar o que vocês... O projeto do Rotary era o Polio Plus. Quem sabe HPV Plus? HPV Plus, é verdade, está vendo? A gente replicar isso. Então, como é que nós faríamos, então? Você quer continuar a respeito daqui do... Não, eu acho que o Dr. Rodrigo poderia falar sobre o que é feito lá na Austrália também, e que a gente podia replicar para cá, é uma outra ideia, além da questão, porque são dois focos, né? Na questão da prevenção, que a gente atinge com a vacinação. E o outro foco é no diagnóstico e tratamento. Do Dr. Rodrigo falar para nós como que a gente faz o diagnóstico, de que maneira a gente pode fazer o diagnóstico com a melhor efetividade e consequentemente, o tratamento. Isso, perfeitamente. No público, né, feminino, que é o mais acometido, né, mas o motivo, né, deste ano, né, de campanhas, de preocupações, né, é exatamente a questão, né, da prevenção através da vacinação e outras medidas, que a gente pode comentar também, e também do diagnóstico precoce. Porque se você tem um diagnóstico, né, da alteração celular do colo do útero de forma precoce, você tem uma chance, né, de cura desta lesão de mais de 90%. Então, nós estamos falando, Ciro, de informação, né, de acesso, dar acesso à população, ao sistema de saúde. Não é nada que seja equiparado toda, né, a dificuldade, toda a história, toda, né, a bravura que foi enfrentada aí na questão do Rotary com a poliomielite. Não se compara a isso. Nós estamos falando, né, do século XXI, de São José dos Campos. Vocês falaram em 350 mil, hoje em dia parece que são 600 mil pessoas que se... no Brasil... 350 mil na época do vírus da polio. Da polio. Agora são 600 mil. Nós temos agora do HPV. Por ano, né? Por ano, né, é mundial, mas vamos trazer para a nossa realidade. Nós temos aqui uma estimativa de incidência de 17 mil novos casos por ano no Brasil. Isso leva, em média, 5 mil mortes por ano de mulheres por câncer de colo do útero. Uma doença completamente prevenível, né? Tomando cuidados, né, de higiene, não tendo essa multiplicidade de parceiros, né? Isso é muito importante também falar, porque quanto maior o número de parceiros você tem, maior é o risco, obviamente. O uso do preservativo é essencial também. E, obviamente, a vacina que está aí no SUS, é a vacina quadrivalente, né? No Brasil, Luiz, já temos também a nonavalente, mas na rede particular. Mas ela já existe aqui para a gente, já é uma realidade. E está sendo, né, muito bem estudado e muito bem visto trazer essa nonavalente para o SUS, porque é algo matemático e simples de entender quanto se gastaria numa vacina e quanto se gasta hoje
num tratamento de câncer do colo do útero. Então, por exemplo, nós teríamos nessa campanha que o Rotary poderia entrar, nós teríamos a possibilidade de teria que entrar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, porque é na escola que também vai ser muito importante falar sobre isso, e fazer uma vacinação automática entre 9 e 14 anos de idade. Isso. Essa seria a base geral. Agora, tem que ter reforço, prevenção, como é que é? Tomando uma com 9 anos, você falou que não precisa mais tomar, que não precisa mais se preocupar? Exatamente. A tecnologia que tem nessa vacina e os estudos por amostragem, a gente percebeu que apenas uma dose já é altamente eficaz para a prevenção. Então, isso facilita, isso aumenta a cobertura populacional para a vacina. Então, não precisa estar retornando em determinado período para fazer uma segunda dose, né? Existem poucos casos específicos, como pacientes que vivem com HIV, pacientes que têm doenças autoimunes, que é sim recomendado mais de uma dose, mas é um quadro muito mais específico. Para a população geral, para o seu filho, a sua filha, né, o adolescente, é apenas uma dose que vai estar aí protegendo com muita efetividade contra uma doença que tem esses números alarmantes que a gente acabou de trazer aqui. Eu estava conversando com o doutor Rodrigo aqui, e ele falou que a campanha tem que ser feita dentro das indústrias, das universidades e das grandes empresas. E os influenciadores de mídia, tanto é que nós estamos dando esse espaço por causa de influenciar esse problema para que a população possa ter esse conhecimento adotado. E as campanhas públicas deverão ter os médicos, os jornalistas e os líderes sociais. Até nas igrejas, viu? Até nas igrejas também, é verdade. Os pastores, os padres, essas pessoas também poderiam servir como divulgadores, né, da importância dessa vacina. Agora, o custo de não fazer nada. Quanto custa isso para os impactos futuros se não houver essa ação? Conta para nós, se a gente não tomar essa ação, qual vai ser o impacto no futuro se a gente não tomar essas ações de fazer essas campanhas de vacinações e tudo mais? O custo é alto e o custo pode custar até a sua vida, né? Então a gente tem que partir daí. E o SUS, que precisa de dinheiro, vai ter que gastar um monte de dinheiro. Por quê? Porque ele vai gastar, né, ao invés de ele fazer uma vacinação, ele vai gastar, por exemplo, com um tratamento cirúrgico amplo para essa paciente que já tem um tumor que ainda é operável. Ele vai gastar com quimioterapia, ele vai gastar com radioterapia, ele vai inflar o sistema de saúde, porque essa paciente não vai uma vez no hospital, uma paciente que vai várias vezes no hospital, demanda vários profissionais para cuidar dela. Então, são centenas de milhares de dólares por cada paciente com diagnóstico de câncer de colo do útero. Fora as outras doenças que poderão Exatamente. vir, como tipo o Covid, que ninguém esperava e apareceu. Isso. Então, é imensurável, né? Um impacto futuro é algo de grandes proporções. Agora, considerando dos dois, não sei qual dos dois vai querer falar, a pessoa que tem o papiloma vírus, ela sofre muito, dá muita dor, o que é? Conta para nós mais ou menos o que ocorre, tanto na mulher quanto no homem. O papilomavírus ele pode ser clinicamente detectável ou clinicamente não detectável. Ele pode se alojar no epitélio e a gente não detectar ele. Ou ele pode se manifestar através da formação de uma verruga. Então, normalmente, são as verrugas que aparecem na área genital, no corpo do pênis ou na região pubiana, na vagina, na vulva. E essas lesões verrucosas é que levantam o alarme, o alerta de que isso é um HPV. Inclusive, deixa o piu-piu feio. Fica. Antigamente, né, ele era chamado de crista de galo. Crista de galo. Ou condiloma aculminado. São essas lesões. Antigamente o pessoal ouvia falar. Então, quer dizer, além disso, a pessoa fica com não é com nojo, seria com a imagem, né? Com a imagem própria dela prejudicada. Acaba também entrando na parte psicológica da pessoa. Sim.
E para você ver, né? E às vezes a gente acha que apareceu, a pessoa vai procurar. Às vezes são pessoas que estão com a lesão há 8 meses, 10 meses. Eu falei, pô, mas você viu essa lesão só agora? Eu achei que era normal. E a pessoa não procura tratamento. Basicamente, doutor Rodrigo, quanto tempo demora para se tratar um caso de câncer de colo tratável? Assim, mais ou menos quanto tempo a pessoa ela fica preocupada com a doença? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto tempo? É importante falar um passinho atrás, anterior ao surgimento do câncer. A gente tem uma história natural da doença, Ciro, que evolui aí em torno de 8 a 10 anos, do contato com o vírus, o contato inicial, até essa pessoa desenvolver o câncer propriamente dito. Nós estamos falando de um longo período da pessoa vivendo com o vírus sem lhe causar absolutamente nada, nem sintoma clínico, nem dor, nem coceira, nem ardência, nada. Ela simplesmente é portadora do vírus. E esse vírus, por algum motivo, né, específico, ela consegue entrar dentro daquela célula, alterar a genética dela, tira as barreiras de proteção e aquela célula começa a se transformar, né, de forma desordenada, forma o tumor. E aí tem o tumor instalado. Este tumor, se ele tem até 4 centímetros, a gente consegue operar essa paciente ainda. Se esse tumor tem mais de 4 centímetros, que é algo fácil de acontecer. Mais de 4 centímetros, a paciente não tem nem a oportunidade de operar. Ela só pode fazer a quimio e a radioterapia. Então, se partir de um momento que deu o diagnóstico de um tumor operável, ela tem esse diagnóstico, ela tem que fazer uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. Isso leva de 30 a 45 dias. Depois desse diagnóstico é traçado, né, é feito outros exames complementares para saber a extensão da doença. Isso pode levar mais alguns meses e dali é traçado a conduta cirúrgica para aquela paciente. Faz uma cirurgia, geralmente a cirurgia por via, né, abdominal, uma via aberta. Obviamente, nos grandes centros, a gente consegue alguns tipos cirúrgicos também por vídeo, tem o período de recuperação, então ela passa esse período todo e, complementar a isso, ainda tem que passar pela quimio e pela radioterapia. E esses tratamentos seriam muito mais caros que a vacinação? Incomparavelmente. Eu tenho um dado, eu me lembrei de um dado aqui de um amigo meu, que infelizmente ele morreu, não está mais aqui com a gente, um amigo meu, que morreu de câncer, fumava muito, morreu de câncer do pulmão. Mas ele tinha também um problema de uma verruga, que ele não conseguia fazer sexo sem estar escuro. Quer dizer, traz trauma à pessoa também, né? Esse é muito interessante ainda, essa notícia do trauma que dá para a pessoa, que é um negócio muito sério, né? Agora, o HPV é silencioso, né? É muito silencioso. Então, o que a gente diz é o seguinte, as cirurgias são caras também? Sim. É uma cirurgia complexa, né, Luiz Cláudio? São complexas. Cirurgias complexas, né? A depender do grau de infiltração ali, né, do tumor na pelve. Tem que fazer grandes dissecções de linfonodos, né, de gânglios que estão ali próximo de estruturas nobres, próximo de vasos sanguíneos, né, muito importantes, que depende, então, aí de uma equipe muito bem treinada. Com uma equipe muito bem treinada, ela tem que cobrar por isso também, né? Então, assim, o período de internação é maior, às vezes tem que fazer ressecção intestinal, a pessoa fica com bolsa de colostomia, acometimento de bexiga, uso de sonda por longos períodos. Então, né, quando a lesão está muito bem instalada, pode ser muito agressiva, né? E acometer diversos órgãos e aí o custo disso, obviamente, é sempre maior. E vale a pena, desculpa, Ciro, vale a pena comentar que a cirurgia envolve a remoção do útero. E muitas vezes você pega uma pessoa jovem que não tem ainda a sua família constituída, são pessoas jovens que não vão poder ter mais filhos.
Então, olha a importância. E é interessante, nós estamos trazendo esses assuntos à baila, porque é muito importante as coisas que vêm sem se perceber. Por exemplo, o câncer, esses cânceres sempre existiram, mas agora está recrudescendo. Porque existe essa campanha a campanha da mídia, inclusive, em sexo anal, sexo oral, etc., tal, que mudou um pouco a campanha. Quando o tempo era só mais virtuoso, religioso, conservador, não existia tantas essas coisas. Também outro problema que eu trago para vocês, que os jovens têm que saber, como esse problema apareceu agora, que os doutores estão trazendo aqui, existe um outro problema também interessante, que aconteceu comigo. Isso daí, eu por exemplo, eu tenho a pele muito clara e tomei muito sol. Eu tenho 5 para 86 anos. E desde os 40, eu tenho uns câncerzinhos de pele. O câncer de pele pode ser de 3 tipos: o basocelular, que é superficial, o espinocelular, que é já começando a entrar nos vasos sanguíneos, etc. e tal, e o carcinoma, que é uma metástase, uma coisa que pode virar uma metástase, um negócio mais complicado. O meu sempre deu no basocelular, ou no máximo espinocelular, acho que tive umas 2 ou 3 vezes. Mas eu vou de 4 em 4 meses no médico, e o médico faz um exame geral e aplica os remédios, não sei o que quer dizer. Então, eu vou dos 40 até os... passei maior tempo indo nos médicos do que antes que eu vivi na minha vida. E conversando com os médicos, que também está mais raro, porque os médicos dermatologistas hoje querem fazer a cosmética e não querem fazer a dermatologia simples. Então, o que acontece? Hoje apareceu o problema da tatuagem. A tatuagem, ela mascara o câncer de pele. Então, eles nem com a lente dermatológica eles conseguem enxergar, principalmente o pessoal de afrodescendente, que tem o problema da pele ser preta, etc. e tal, e fica aquela coisa preta, a tatuagem preta mascara muito. Então, a pessoa teria que ter muito mais cuidado, de 4 em 4 meses, olhar, passar em cima das tatuagens, etc. E como apareceu esse recrudescimento? Esse recrudescimento que os doutores estão falando a respeito desse câncer do HPV é exatamente isso daí, são mudanças de estilo de vida da população. E poderá aparecer outras coisas, então a gente tem que procurar ir evitando. Eles estão aqui justamente como médicos. Existem 2 tipos de médico: um médico que eu chamo engenheiro pesquisador e outro médico que é o médico comercializado. O médico pesquisador é aquele que vai na causa, e o médico comercial é que só cuida do efeito, para o cara vir sempre. É sempre o cliente, né? Então, nós estamos perante 2 médicos pesquisadores que querem evitar os problemas, que eles amam a medicina, você percebe que eles amam a medicina e que querem participar. Então, nós temos a medicina do futuro, que será baseada na prevenção, na vacinação, no diagnóstico precoce e a inteligência de dados. Como é que entrará aí? Importante isso aí, a inteligência artificial, né? Ela utilizar as tecnologias para fazer, como a gente já mencionou, sobre as vacinas, né? Estudar a vacina cada vez mais eficiente, identificar cada vez mais subtipos. Como o Dr. Luiz Cláudio bem colocou, são mais de 200 subtipos de vírus HPV já conhecidos, né? E a inteligência artificial, ela agrega muito conhecimento sobre isso, detecta, né, estuda melhor esses subtipos, e daí a gente consegue, por exemplo, fazer, né, ampliar a vacina para mais subtipos, né? Por esse caminho aí a gente pode ter ganhos com a inteligência artificial. Então, o grande caminho que a gente tem, que vocês vêm apontar aqui, é que nós temos que prevenir o câncer antes dele existir. Essa é a ideia. Essa é a ideia básica geral. Mensagem.
Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com TV você. está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu acho que é um trabalho que é importante de a gente passar um pouquinho do conhecimento para as pessoas e que as pessoas possam, assim, cuidar da sua saúde e dos seus entes queridos. Eu queria também dizer que o HP... Hoje aprendemos algo muito essencial sobre esse assunto. O HPV é silencioso, mas suas consequências podem ser devastadoras, como vocês viram aí. A boa notícia é que a ciência já nos deu a solução, vacinação e prevenção. Isso. E o Rotary poderá entrar nisso daí como uma atualização bastante grande. Eu quero trazer aqui também, rapidamente, o Osni, para falar rapidamente aqui, doutor... Osni, sente-se aqui, por favor. O Osni, engenheiro Osni, que ele cuida muito da parte da Polio Plus, pelo Rotary Club. Então, você irá levar como elemento da sociedade, representante da sociedade nesse instante, você vai levar para o governador essas ideias e tudo mais sobre isso daí. Como é que você pretende levar esse problema, esse nosso querer fazer alguma coisa para o meio do Rotary? Então, antes de mais nada, boa tarde, bom dia, boa noite a vocês. É um prazer estar aqui com vocês. A CIT TV sempre arrebentando com o programa aqui do Ciro. Eu queria cumprimentar, que eu não conhecia aqui o doutor Rodrigo, mas o meu querido amigo Luiz Cláudio, que estava ali sentadinho, agora está aqui do lado, e o Ciro e eu, nós somos rotarianos. Espero até que você possa ir lá do nosso clube fazer uma bela palestra, como já soube que você faz muitas interessantíssimas, e vai fazer até parte do Rotary. E o Rotary é uma instituição que eu acho que já falaram aqui, que todo mundo sabe, internacional, e está sempre ativo e está sempre atento a campanhas de saúde. Saúde, água pura, esgoto, e uma delas, uma campanha que já faz muito tempo, mais de 40 anos, a campanha que o Rotary no mundo inteiro já foi falado abraçou, sobre isso. Já foi falado sobre a polio. Bom, então quando o doutor, meu querido companheiro, a gente chama companheiro no Rotary, me trouxe essa notícia de um projeto da autoria dele, da ideia dele, do clube dele, que é o Rotary Clube São José dos Campos Leste, no sentido de, quem sabe, a Fundação Rotária, que é o braço financeiro do Rotary Internacional, poderia, talvez, a gente fazer uma campanha pelo Rotary. Nós temos um sistema de capilaridade intenso, clubes em todo o canto do Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, o nosso Rotary cobre aqui até o Rio de Janeiro, Petrópolis e toda o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, no sentido, não só o nosso distrito, como nós chamamos essa região, mas talvez para cima, quem sabe, essa ideia do Rotary Club abraçar essa campanha, seja esse ano, seja ano que vem. E que pode servir essa campanha, se for feita no Brasil, servir para uma campanha mundial. Exatamente, é um embrião, né? Eu faço parte, eu sou diretor da Fundação Rotária do Distrito 4571 e tenho muitos amigos, o próximo diretor de Rotary Internacional, que é brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a vacinação da Polio Plus, o Bill Gates falou, se vocês derem 100 milhões de dólares, o Rotary der 100 milhões de dólares, eu dou 200 milhões de dólares para acabar com a... A cada dólar doado, ele dá 2. Né? Dá 2. Isso no mundo inteiro. E o próximo diretor internacional de Rotary é brasileiro, muito meu amigo, por sinal, de São Paulo, do Distrito 4430, se não me falha a memória, e eu posso até levar para ele também, é muito meu amigo, ele vai ser ano que vem, porque isso não agora, tem que ser plantada essa ideia para ir. Então, eu acho muito interessante essa campanha de vocês, do Rotary Leste aqui, no sentido de prevenir, principalmente, acho que a prevenção é sempre o melhor caminho, inclusive do menor custo-benefício, no sentido de levar para a Fundação Rotária, talvez os outros Rotaries, essa campanha que me parece tão importante. Então, nós vimos o pessoal falando do problema, apresentando as soluções,
Vimos a sociedade, em nome aqui do Osni, o Osni falando em nome da sociedade, o que a gente pode fazer. Esperamos que os pessoal das empresas e tudo se engajem nessa campanha. E se governos, médicos, educadores e a sociedade se unirem, poderemos salvar milhares de vidas. Essa é exatamente o espírito desse programa, a Rota do Futuro, antecipar soluções antes que os problemas se tornem crises. Até o próximo programa. Bom dia. Tchau, pessoal. Prevenção acima de tudo. Tchau.